Olá, tudo bem? Vou trazer um vídeo aqui para vocês, como vocês viram no título, por que que eu decidi estudar teologia. Acho necessário postar esse tipo de conteúdo porque há uma escassez muito grande, né? A gente não vê muitos conteúdos de pessoas, por exemplo, postando vlogs ou dia a dia de um estudante de teologia, igual a gente vê em outros cursos, né? Como medicina, né? Se a gente for procurar quantos vlogs de estudante de medicina, de direito, e teologia foi uma das primeiras matérias a serem estudadas nas primeiras universidades da história da humanidade. Então, eu quero trazer essa valorização maior para o estudo, né, da teologia. Eu não tinha o desejo de ler a Bíblia, mesmo crendo em Deus. Só que depois, na minha adolescência, me afastei. Quando eu voltei, Deus colocou esse desejo no meu coração de ler e estudar a Bíblia, mas não foi por acaso. Antes de eu ter o desejo de estudar a Bíblia, eu fazia uma oração. Eu falava assim para Deus: Deus, coloca no meu coração o desejo de ler a Bíblia. E depois de um tempo, depois que eu voltei para Cristo, Deus, quando eu voltei, já veio também esse desejo de ler, e não somente ler, mas entender. Entender aquilo que diz as Escrituras, o porquê, saber, né, o que é salvação, por que eu fui salvo. E também não nasceu somente do desejo de eu querer entender, mas também nasceu um desejo em mim de fazer com que as pessoas entendessem a palavra de Deus. Eu lembro de alguns debates, né, que eu tinha no meu serviço com alguns colegas, e eles traziam alguns questionamentos que eu não sabia responder. Eu ficava muito frustrado, envergonhado, né, porque eu, como um cristão, eu não sei defender, não sabia defender a minha própria fé. Isso ajudou bastante também a aumentar, alavancar esse desejo de aprender as Sagradas Escrituras. E assim que eu me converti, eu me inscrevi em um curso de teologia, numa igreja em outra cidade. Fiquei algum tempo, mas por questões financeiras eu não consegui concluir. E depois eu entrei no curso de Teologia Média do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, uma instituição bem renomada, bem conhecida, e estou fazendo até hoje, né, aos pouquinhos, porque como é EAD a gente escolhe o nosso tempo. Se a gente quiser ficar com um livro, estudando uma matéria 3 meses, a gente tem essa autonomia para absorver mesmo o conteúdo. E também, recentemente, eu me inscrevi na faculdade Unifatesc pelo valor. No começo, assim, eu fiquei um pouco receioso, né, do qual o conteúdo que seria a faculdade pelo MEC, ainda mais com um valor tão baixo. Eu fiquei realmente impressionado, mas eu arrisquei e, e não me arrependi, né? É uma faculdade bem organizada, o conteúdo não confronta a nossa fé. É claro que não é uma teologia que vai abordar somente aquilo que eu creio, vai abordar outras crenças, né, como a teologia católica, mas é uma teologia cristã. Vai abordar tanto o estudo sobre o protestantismo, quanto o estudo da teologia católica. E para mim tem sido muito bom. Eu já fiz o meu primeiro módulo, tirei umas boas notas. Estou ansioso para os próximos módulos. E eu escolhi teologia justamente porque eu tinha esse desejo, mas também porque eu quero realmente seguir no ramo da teologia. Eu já andei pesquisando, por exemplo, sobre o mercado de trabalho. Não é um mercado muito amplo, mas também não é um mercado escasso. Existem diversos seminários, faculdades, existem diversas outras instituições também que um teólogo pode trabalhar. É claro que exige muita dedicação e estudo. Quando a gente escolhe teologia, a gente não pode só parar ali na graduação, bacharelado. A gente tem que seguir em frente, fazer uma pós, fazer um mestrado e até mesmo, se tivermos condições, de fazer um doutorado. E teologia, infelizmente, por ser uma das primeiras matérias a serem estudadas nas primeiras faculdades da história, é uma matéria que um estudo, né, que tem ficado um pouco para trás.
A gente vê grandes teólogos do passado, Lutero, Calvino, John Wesley, estudaram nas universidades, estudaram teologia, foram a fundo no conhecimento de Deus, escreveram livros, e hoje a gente não vê tanto empenho, sabe, tanta estima para a faculdade de teologia. Eu creio, justamente pelo mundo que nós vemos hoje, um mundo cada vez mais secular, um mundo cada vez mais mundano, eu acredito que isso contribui para que as pessoas não se interessem. Mas se você tem dúvida, né, se teologia é um bom caminho ou não, se você tem esse desejo, assim como eu tenho, de aprender a palavra e de ensinar a palavra, eu só te digo uma coisa, vai em frente. Se Deus colocou isso no seu coração e você sabe que foi Deus que colocou isso no seu coração, tenha certeza que Ele vai te dar a direção certa, que Ele vai estar com você. Eu digo para você, não é um caminho fácil. Por enquanto você vai ter que sofrer em ramos que você não gosta, como eu, mas confie no processo, confie no Senhor, tenha persistência nos estudos, não pare, busque a Deus em oração para que Ele acalme o seu coração. O estudo da teologia é fundamental, tanto para as nossas vidas, nossa vida particular, moral, quanto para a nossa vida ministerial. A teologia, ela tem ocupado uma boa parte da minha vida e eu agradeço a Deus por ter colocado esse desejo no meu coração, um desejo que eu não tinha. Esse é o motivo porque eu escolhi teologia. Tenho certeza que muitos também têm esse mesmo desejo, mas por algum motivo têm medo, né, de não encontrar um mercado. Não se preocupe com o mercado, tá? Se você não achar um trabalho numa empresa, por exemplo, numa instituição, você pode escrever, você pode dar aulas particulares. Deus nunca vai deixar os teus servos passarem por necessidades. Podem até passar por algumas dificuldades, necessidades, realmente, mas Deus nunca vai deixar os seus filhos desamparados. Então, entre de cabeça no ramo da teologia. Se você gostou, curte, comenta, para que eu possa trazer mais conteúdos como este, né? Inclusive falando mais da minha faculdade de teologia e do curso livre que eu faço, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção.